Então vamos falar sobre detalhamento da armadura longitudinal da seção transversal, ou seja, aqui, pessoal, a gente já passa para o detalhamento de viga, tá? Por quê? Porque o dimensionamento de viga é igual ao de laje. Eles vão fazer a mesma coisa, tá? Calcular de mínimo, calcular lá o KMD, mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez em laje, a gente vai fazer em viga. O que muda em viga, pessoal, é o detalhamento, tá? O detalhamento é bem extensivo, tá? E verificação. São várias verificações que a gente vai fazer, então dá mais um pouco de trabalho, tá? Mas não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não. Dá para desenrolar tranquilo, tá? Pessoal, a parte de detalhamento no projeto estrutural eu considero uma das mais importantes, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o detalhamento, porque é aquilo que vai para a obra, é aquilo que o pessoal que vai executar vai receber, tá? O armador, né, que vai dobrar a sua armadura, preparar direitinho a armação das vigas, das lajes, tudo. Então, seu projeto tem que estar muito bem detalhado. Um projeto bom é um projeto muito bem detalhado, tá? Que fique claro para quem vai executar não tenha dúvida nenhuma, tá? Então, assim, tome muito cuidado com o detalhamento, tome muito cuidado. Por exemplo, na literatura, a gente já viu casos de uma estrutura cair porque o cara passou o detalhamento no escritório de cálculo, né? O engenheiro fez todo o detalhamento certinho e tal, e passou para o desenhista fazer o desenho, né? Ajeitar o desenho e tal. E aí o desenhista, mexendo lá, mudou a armadura de um pilar para outro, ou seja, trocou as armaduras. Um exemplo, tinha pilar 5 e pilar 7. Ele colocou a armadura do pilar 7 no pilar 5, do 5 no 7. Só que os pilares eram completamente diferentes, os pilares tinham cargas completamente diferentes, e a estrutura chegou a cair, tá? Então, qualquer besteirinha, qualquer errozinho no detalhamento, isso pode ter consequências muito sérias, tá? Então, preste atenção no detalhamento, é uma das fases mais importantes. Eu considero primeiro a parte da concepção, né, do lançamento estrutural, aquilo que vocês fizeram, uma parte muito importante também, porque a partir dali é que eu posso ter uma economia, vamos dizer assim, de armadura, uma economia de seção. Tá? Eu posso ter seções melhores, mas bem dimensionadas, porque eu estou distribuindo melhor a carga da partir da maneira que vocês lançaram lá a sua estrutura, tá? Mas o detalhamento também é extremamente importante. Talvez até mais importante de todas as etapas. Ok? Então vamos lá. Em uma viga de concreto armado, conhecendo-se o diagrama de momentos fletores, as dimensões da seção transversal e as características mecânicas do concreto e do aço, é possível determinar a armadura longitudinal necessária em cada seção. Então, a mesma coisa que a gente já viu, tá? Se você já calculou as cargas atuantes, beleza, peso próprio, sobrecarga, né? A gente vai ver isso aqui quando a gente vai fazendo o detalhamento, o dimensionamento da viga, né? Então, veja que vocês estão na laje. Então, vocês pegaram a laje, vocês calcularam as cargas, vocês fizeram... Vocês lembram que a gente, para calcular o cisalhamento, a gente faz a reação da laje na viga? Tá? Então, aquela carga ali é que vai entrar como carga da viga, tá? Que, ou seja, é a reação da laje na viga. Então, vocês precisam calcular todas as cargas na laje para a gente saber qual é a reação dessa laje nas vigas de apoio. Então, essa reação é que vai para a viga e entrar como carga lá na minha viga, tá? E todas as outras cargas que eu puder ter. Se for uma viga protendida, por exemplo, que eu tenha um esforço ali normal, tá? Tenho que considerar também. Então, eu tenho umas cargas, eu vou fazer o meu pré-dimensionamento, né? Eu vou considerar lá aquele pré-dimensionamento que vocês fizeram para começar meu cálculo, tá? E depois melhorar a seção. Ah, tá muito alta a viga, tá muito baixa. Então, vamos melhorar isso daí, tá? Então, tendo as cargas, tendo aí a seção, tendo aí as características do material,
dos materiais, ou seja, vou trabalhar com aço CA50, vou trabalhar com concreto de FCK 30 MPa, tá? Então, com tudo isso, eu consigo calcular as minhas armaduras, ok? Normalmente, basta calcular a armadura, a área da armadura nas seções de momentos extremos, positivo e negativo para cada tramo. A partir da definição da disposição das armaduras necessárias, nas armaduras nessas seções, é possível detalhar com maior ou menor aproximação a armadura ao longo da viga, o que garantirá que todas as seções tenham quantidade de aço suficiente. É verdade, pessoal. Agora, isso aqui é uma maneira manual de fazer, tá? Quando você vai lá para os programas, por exemplo, aí não, ele já faz um cálculo. É por isso que nos programas você tem muita variação de armadura, ou seja, porque para cada trecho de momento que eu tenha, ele pode detalhar uma armadura diferente, tá? Aqui, como a gente está fazendo um cálculo manual, nós vamos pegar o máximo momento negativo, o máximo momento positivo e calcular a armadura para esses momentos, tá? Se eu calculo para os máximos, consequentemente, o resto da viga, que tem momentos menores, vai estar atendido, tá? Então, isso já é uma diferença do cálculo manual para o cálculo do programa, tá? Mas é aquilo que eu comento com vocês, às vezes o programa dá umas coisas meio estranhas, então você tem que sair melhorando o seu detalhamento, tá? Ele sai colocando vários pedacinhos de armadura, que na prática, pessoal, fica complicado de você executar, há um desperdício, sabe? Eu saio com um pedacinho, com ferro, uma bitola de 10 milímetros, depois passo por um pedacinho de 8 milímetros, depois volto para 10 milímetros e assim por diante. Então, por que não coloca tudo 10 milímetros, né? Você vai ficar cortando pedacinho, que às vezes no final não há economia, porque você está perdendo muito. Tá? Tanto que você cortar a armadura, você sai perdendo. Tá? Então, isso é um detalhe. Agora, se você for pensar em termos assim, na ponta do lápis, né, o detalhamento do programa fica um pouquinho mais coerente, porque você tem detalhamento por trecho de momento. Né? Então, isso fica um pouco mais realista. Mas, o nosso cálculo aqui, o nosso detalhamento aqui que nós vamos fazer, é um detalhamento interessante também, é um detalhamento mais prático, tá? E até mais fácil de executar. Ok? Tranquilo? Pessoal, vão se familiarizando aí com a tabelinha de barra de aço, tá? Vocês já devem ter visto aí nas aulas de aço, tá? Mas se vocês não têm, eu não sei se eu coloquei uma tabelinha assim, com todos os diâmetros, todos os pesos nas aulas anteriores, talvez lá na aula de aço eu tenha colocado, né? Mas se não, pega na internet uma tabelinha aí de armadura, ou até mesmo aqui desses slides aqui já serve, tá? Com todos os fios, ó, e barras, tá? Aí eu tenho o diâmetro de cada um e tenho o peso, tá? E aí o perímetro aqui, ó, e a área de aço, de cada barra, tá? Veja que existem nomenclaturas diferentes, né? Eu estou trabalhando aqui com milímetro e aqui do lado polegada. Eu confesso para vocês que eu nunca sei qual é em polegada, tá? Porque eu aprendi com 1 milímetro, tá? Mas a galera mais antiga, por exemplo, só sabe em polegada. Então, talvez na obra, pessoal, vocês tenham que saber essas duas nomenclaturas, tanto em milímetro como em polegada, porque às vezes o mestre, o pedreiro, diz, rapaz, eu estou trabalhando com a barra de meia. Ah, barra de meia eu sei, eu já decorei. Aliás, a maioria eu já decorei, né? Já aprendi. Mas, às vezes na hora, a sua pergunta e você não está ali com a cabeça boa e não lembra direito, tá? Então, a galera mais antiga, por exemplo, meu pai, que é engenheiro também, ele só sabe me dizer em polegada, tá? Ah, você usou aqui uma armadura o quê? De 3 oitavos? Tá? Eu disparei 3 oitavos, 3 oitavos, eu começo a pensar, né? Quanto mesmo? 3 oitavos? Ah, é 10 milímetros, tá? Então, fica atento nisso aí, beleza? Aprende essa tabelinha, isso vai servir muito para vocês quando vocês estiverem em obra, tá? Aliás, vocês, pessoal, tem que ter uma mente aberta assim para outros conceitos, para outras nomenclaturas, não só com relação a isso, né? Coisa de obra mesmo, né? Tá?
Então, tem muita coisa de obra que às vezes as pessoas utilizam outros termos e você não sabe. Ok? Por exemplo, muita gente fala radier em obra. E vocês sabem o que é radier? Radier para peão é tudo. Pois é, fundação. Para mim também é fundação, só que para eles é o quê? É viga baldrame. Ah, você fez o radier aqui? Alvenaria de pedra também, né? Toda essa parte de viga baldrame, de alvenaria de pedra, que serve de embasamento aí, eles chamam de radier, tá? Que para mim não, radier para mim é laje. Mas a gente, na hora da obra, vocês têm que saber isso daí. Por exemplo, uma vez eu estava fiscalizando uma obra e ele falou, rapaz, é porque a ferragem do banheiro não chegou. Eu falei, o banheiro já pronto, a ferragem do banheiro. O que ele quer dizer com a ferragem do banheiro? Eu fiquei pensando, sabe? Aí fui perguntar o que você chama de ferragem do banheiro, pessoal. Então a ferragem para eles é a torneira, é as coisas, sabe? A fechadura, enfim, essas coisinhas, tá? Então fiquem sabendo aí que às vezes vocês vão estar em contato com pessoas que já vêm falando essas coisas, e aí você tem que aprender isso daí, tá? Mas enfim. Bom, primeira coisa, quantidade de barra e o arranjo que essas barras estarão aí no detalhamento da viga devem atender a norma, tá, pessoal? Então fiquem cientes, essa norma está em processo de alteração. Inclusive, eu sempre participo. Atualmente eu não tenho participado, não, porque está tendo as reuniões para mudança da norma. Então, qualquer pessoa pode assistir e tal, participar. E aí eu sempre assistia, mas atualmente, como eu estou muito cheio de coisa, eu não estou assistindo. Mas já está em processo de mudança aí a norma, tá? Então tem que ficar ligado que daqui uns dias vai mudar. Outra coisa, além destas prescrições, os projetistas devem ter em mente as operações de lançamento e adensamento do concreto, de modo a permitir que ele penetre com facilidade em todos os vazios da viga, bem como assegurar que haja espaço para que as agulhas e vibradores possam ser introduzidos entre as barras. Pessoal, me fala aí vocês, pode até abrir o áudio se quiserem. Quem é aqui que está estagiando? Quer dizer, que estava, né? Porque agora não sei se com essa pandemia foi parado tudo, mas quem já estagiou e alguma coisa do tipo. Matheus, eu ainda estou. Que tipo de obra? Obra residencial mesmo. Obra residencial. E aí já está na fase de acabamento, essas coisas? Ou já está na... Tá chegando aí, tá chegando. Em breve, mais uma semana e meia, 2 semanas. Pegou a parte de estrutura? Peguei. Beleza. Quem mais, pessoal? Ninguém mais estagiando? Tá complicado. Pessoal, é o seguinte. A disciplina de concreto exige de vocês que vocês estejam em obra, tá? Porque tudo que eu falo aqui, vocês estão viajando às vezes, porque ó, o que ele está falando? Não consigo visualizar. Era a mesma coisa que quando eu era aluno aí na época de vocês. O professor botava um diagrama de momento e começava a detalhar a viga com aquele diagrama de momento, e aquilo não entrava na minha cabeça, tá? E aí, quando eu fui para a obra, eu falei, entendi. Então, se vocês não tiverem estágio oficialmente assim, não consegui estágio, mas que se tiver algum conhecido, alguma coisa que possa que pelo menos vocês irem à obra, ver como é que faz, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? A engenharia civil, ela tem muitos ramos, né? Você pode ir para saneamento, você pode ir para transporte, geotecnia, enfim, diversas áreas. Mas eu acho que a construção civil mesmo, o basicão é a obra, né? E aí eu entendo que pelo menos todo engenheiro tem que ter passado pelo menos 6 meses em obra. Não precisa mais do que isso, não. 6 meses é suficiente aí para
6 meses é suficiente para vocês aprenderem obra, tá? Obra é um negócio trabalhoso, é um negócio estressante, você vai lidar com muita gente, tal, mas vale a pena, porque vocês aprendem. Muita coisa vocês aprendem, tá? E a galera que está em obra, o pedreiro, o mestre, essa galera toda, eles sabem muito, pessoal. Então, nunca vamos aqui desvalorizar o trabalho deles. Ah, eu sou engenheiro, sou o cara. Não. Tá? Eles são muito bons, a gente precisa respeitar. É lógico que tem os casos em que você precisa argumentar, porque eles são muito teimosos e tal, né? Então, aí você tem que chegar junto e dizer, não, não é assim, tal, tal. Mas, no geral, eles têm muito conhecimento também e a gente aprende muito com eles, tá? E aí, pessoal, por que eu falei essa história toda aqui? Ó? Porque a gente chega na parte de execução, tá? É preciso que vocês vejam como é que faz uma forma, é preciso que vocês vejam como é que vibra o concreto, tá? Por quê? Porque o detalhamento da viga, ele a vibração do concreto é tudo influenciado pelo detalhamento. Eu preciso ter um espaçamento entre uma barra e outra suficiente para que a agulha do vibrador passe entre elas e vibre aquele concreto. Vocês não vão fazer como eu vejo muita gente fazendo aí, vibrando o concreto, batendo com um pedaço de ferro, né? De ferro não, de aço, enfiando dentro do concreto e né, socando o concreto assim. Muita gente faz isso. Ou então muita gente fica batendo com a colher de pedreiro na forma e tal, tal. O ideal é que você coloque o vibrador dentro do concreto para poder fazer esse adensamento direitinho. Porque se você não vibra o concreto direito, quando você tirar a forma, pessoal, vai ficar o quê? Vai ficar seu concreto, a gente chama de bicheira. Bicheira são um monte de vazios aí no meio do concreto, cheio de buraco o concreto, tá? Então tem que ter muita atenção com isso daí. E o detalhamento é justamente para isso. Você tem que ter uma distância mínima ali entre uma barra e outra para poder passar o seu vibrador. Beleza? Então, durante as operações de concretagem, deve-se tomar alguns cuidados a fim de que as propriedades essenciais sejam asseguradas, como aderência, homogeneidade do concreto, cobrimento mínimo. Pessoal, uma coisa muito comum em obra é quando você tira a forma, você tem, por exemplo, a forma de um pilar. Você tira a forma do pilar, aí você tem muito cobrimento de um lado do pilar e você tem nenhum cobrimento do outro lado, ou seja, você já vê a armadura passando. O que foi isso? Durante a execução, durante o lançamento do concreto, a minha forma mudou de posição, tá? E aí, quando você tira a forma, tá um cobrimento imenso de um lado e do outro não tem nada. Isso é muito ruim, nós vamos já comentar sobre cobrimento aqui, tá? O cobrimento tem uma função importantíssima, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Às vezes, a própria armadura sai do prumo, exatamente. E aí, você tem que amarrar a armadura direitinho para não ter problema, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. É muito comum essas coisinhas em obra, tá? Então tem que ficar atento a isso daí. Bom, se tiver dúvida, me fala aí, tá, pessoal? Bom, armadura longitudinal mínima e máxima de uma seção. Pessoal, na aula passada, nos detalhamentos, eu acho que foi na aula passada, nós falamos sobre a armadura mínima de laje. Armadura mínima de laje, né? E falamos também sobre a armadura máxima. Tá? Aqui também vale a mesma coisa. Tá? As armaduras mínimas e máximas, elas devem ser previstas. Elas têm que ser utilizadas no seu projeto. Ok? Tem que ter. Para quê? Então vamos lá. Armadura mínima. Ó. Deve ser colocada para evitar a ruptura brusca na seção, pois o aço faz com que ela apresente uma deformação razoável antes de entrar em ruína. É por isso que a função do aço também é essa. O aço ele tem que deformar antes de a peça chegar à ruptura. O concreto, ele tem que avisar que vai cair. O concreto, ele tem que fissurar. Em alguns casos,
como é o caso aqui, ó, ruptura brusca, ele não avisa, tá? Então você tem que ter uma armadura mínima. Por isso que eu comentei lá em laje também. Pessoal, se a área de aço de vocês, da sua laje, da inferior à armadura mínima, coloca a armadura mínima. É justamente isso, para garantir o quê? Essa... para que o aço ele deforme, a peça tenha uma deformação razoável aí, antes de chegar na ruptura. Tá bom? E também é útil para absorver pequenos esforços não considerados no cálculo. Eu sempre coloco em sala um exemplozinho da marquise. Marquise é um negócio traiçoeiro, viu, pessoal? Marquise é uma laje em balanço, tá? Então vocês têm que ter muito cuidado com a marquise. Eu vou até fazer um zoom aqui para que vocês... deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Então imagine, pessoal, que eu tenho isso daqui, ó. Uma marquise, ela é uma laje engastada, ó. Certo? Então vamos supor que devido ao momento e às cargas aplicadas aí, mal. Cadê aqui? Eu tenha um diagrama mais ou menos assim, ó, só diagrama negativo. Vamos supor que aqui seja um diagrama só de momentos negativos, certo? E aqui embaixo eu tenho escoramento. Escoramento aqui, ó. Pessoal, como é que eu devo retirar esse escoramento? É da extremidade da laje para dentro ou de dentro para fora aqui? Alguém fala aí, por favor, que eu não estou vendo vocês. Ninguém sabe? De fora para dentro? Até hoje estava esperando você falar. Eu? Então, de fora para dentro, por quê? Quem foi que falou? Foi eu. Foi eu? Quem é que está falando que eu não estou vendo? Eduardo. Eduardo. E aí, por que, Eduardo? Sei lá, pela intensidade das cargas. Porque dá para sentir um pouco da estrutura devagarzinho. Porque se fosse romper, você vê lá algum sinal antes que perca tudo. Tá. Cris Ferreira falou o seguinte: do menor para o maior momento. Por que, Cris? Foi a mesma coisa. Pela mesma coisa? A gente dimensiona para suportar o momento máximo que a gente encontra. Se a gente começa a desescorar do ponto do menor, logicamente, às medidas que a gente for retirando, a carga aumenta. Aí é mais fácil você ver a progressão. Então, se ele falhar antes, é melhor que ele falhe quando tem o menor momento sobre do que o maior, não? É parte do princípio que nós já colocamos a armadura para resistir o momento, né? Então ele não é para falhar. O que acontece aqui? Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vamos interagir. Evânia, fala aí, Evânia, você. Mas professor também não vai alterar na questão do sistema, porque aí, bora supor que eu tire de dentro para fora. Não vai transformar minha viga do que era em balanço para biapoiada, não? Mais ou menos assim? Não sei. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. A Evânia deve estar dormindo, Evânia, né? Eu acho que é de dentro para fora. Por que, Evânia? Não sabe? Mas aí vai transformar as cargas. Do que era tudo negativo, vai ter positivo.
Falem no áudio que é mais rápido. Isso aí. Não tenham vergonha não, pessoal. Tá? Aqui é isso mesmo. Aproveitem, tá? Depois vocês vão ter que falar em público e aí não sabe, fica com medo. Estou sem microfone. Beleza. O que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. Lucas Gonçalves. Fala aí, Lucas. Eu concordo com o que o Eduardo estava falando aí. De fora para dentro. Por quê? Mesma coisa dele aí? Ele acha que... Eu entendi pelo mesmo princípio, né? Entendi. Então vamos lá, pessoal. O que é que acontece? Se eu tiro de dentro para fora, deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Se eu vou tirar de dentro para fora, tá? Vou tirando aqui, vou tirando aqui, vou tirando aqui, vou tirando aqui. O que que acontece? Vai ficar um escoramentozinho aqui no canto, não é isso? Eu vou tirando de dentro para fora. E aqui vai ficar sendo o quê? Um apoio. Concorda? Se vai ficar sendo um apoio, o meu diagrama ele vai mudar. Vai mudar o layout, vai virar bem O apoiado. diagrama vai ficar assim, ó. Bem apoiado não, vai ficar em engaste e apoiado. Tá? Então, eu vou ter momentos negativos e vou ter momentos positivos. Por isso, pessoal, que eu tenho que colocar a armadura, mesmo que a minha laje só tenha momentos negativos, tá? Aqui, ó, só tenha momentos negativos. Eu tenho que colocar a armadura negativa, que é para resistir esse momento aqui, e tenho que botar uma armadura secundária positiva aqui embaixo, para resistir essas possíveis mudanças de esquema estrutural. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso daí. Beleza? Então, por isso, pessoal, isso é também uma das funções da armadura mínima também, é você evitar esse tipo de coisa, sabe? É você evitar esse tipo de coisa aqui. Esse bicho aqui não apaga mais não. Beleza? Se liga nisso aí. Bom, então isso é a armadura mínima. Outra coisa, pessoal, é a armadura máxima. Porque se você colocar armadura demais, vai prejudicar as questões de ductilidade, tá? Então ela não vai deformar muito, tal. Fica bem complicado. E a norma estabelece um valor muito alto aí para a área de aço máxima, tá? Então, se você adotar a área de aço máximo, amigo, pode ter certeza que você vai estar lá no domínio 4, tá? É muita armadura. Então, as recomendações encontram-se aqui nesse item, que contém indicações sobre as quantidades mínimas e máximas que devem ser respeitadas. Então, na verdade, pessoal, veja, eu estou sempre colocando o item da norma, pessoal, sempre colocando. E é assim que vocês têm que fazer no relatório de vocês, ou em qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Coloquem o item da norma, tá? A gente não perder tempo. O leitor vai saber aonde você pegou essa informação. Então, tudo isso aqui está na norma. Bom, então, como é que eu faço aqui para... Como é que eu faço aqui para calcular essa armadura mínima, né? Então, vamos ler aqui, ó. A armadura mínima de tração é uma viga ou em qualquer outro elemento estrutural do concreto armado ou protegido deve ser determinado dimensionando a seção para o momento fletor mínimo dado pela expressão seguinte aqui. Então, para eu encontrar a taxa de armadura mínima, e nós vamos ver na frente aqui que é uma tabelinha, essa taxa de armadura mínima ela é baseada nesse momento mínimo aqui, tá? E esse momento mínimo é dado por isso aqui, ó, 0,8 de W0
vezes FCTK sup. O W0 é o módulo elástico, ou o módulo de resistência da seção. Esse módulo a gente sempre fala muito da disciplina de estruturas de aço lá, tá? Módulo elástico, módulo plástico, mas é a mesma coisa. Relativo à fibra mais tracionada. Então, esse módulo elástico, o módulo de resistência, é dado por BH2/6 para seções retangulares. Isso aqui muda, tá? Se eu tiver uma seção I, uma seção T, muda isso aqui, tá? E vocês já sabem que o FCTK sup é 0,39 de FCK elevado aos terços. Então, isso aqui também está na norma. O FCTK é a resistência do concreto, a tração característica superior. E o FCK é a resistência do concreto à compressão característica. Beleza? Então, a gente chega nessa tabelinha, pessoal. Vocês vão usar muito também. Quer falar, cara? Não, eu ia perguntar ao senhor porque no concreto assim, a resistência à tração é diferente entre o superior e o inferior. Não é algo homogêneo. Eu não entendi. Inferior e superior o quê? Assim, a fibra. Porque eu acho não. que é o superior que é maior do que o inferior. Não. Veja, esse aqui que você está falando, né? Superior, isso aqui? É isso aqui? É. Não, isso aqui não tem a ver com na parte superior da viga, inferior, não. Isso aqui são valores. Eu tenho um valor. Eu tenho um valor inferior, um médio e um superior, tá? Então, você vai usar esse valor para cada coisa. Você quer calcular a abertura de fissura, então você vai calcular, se eu não me engano, o inferior, tá? Você vai calcular deslocamento, então você vai a norma estabelece esses valores aí, tá? Não tem a ver com se é embaixo, se é em cima, não. Localização. Não é com a localização, é só com valores que a norma recomenda, tá? Tá bom. Obrigado. De nada. Bom, e aí vocês vão chegar aqui nessa tabelinha, pessoal. Essa tabelinha vocês vão usar muito na vida de vocês, ou pelo menos aqui, né? Quem quiser seguir por esse caminho de estruturas vai usar muito. Então, essa tabelinha que vocês já viram lá em Lages também, ó, tá? Na tabela 17.3, é uma taxa de armadura mínima, tá? Lembre-se que taxa de armadura, o ρ, ele é a área de aço dividido pela área de concreto. Então, ρ é a área de aço dividido pela área de concreto. Então, se eu quero a área de aço, basta que eu pegue o rzinho aqui e multiplique pela área de concreto aqui, ó. Tá? Então, vocês vão entrar aqui, ó, com o FCK da sua viga, da sua laje aqui, ó. Certo? E aí, vai obter, no caso aqui de 30 MPa, ó, é 0,15%. Então, vocês vão fazer 0,15% igual, ó, 0,15% igual a área de aço dividido pela área de concreto. E aí vocês obtêm a área de aço mínima, tá certo? E aí vocês podem... mas essa tabela, pessoal, ela foi feita considerando esses valores aqui, ó, embaixo, tá vendo? Um aço de Ca50, uma relação D sobre H de até 0,8, um gama C de 1,4, um gama S de 1,15. Mas eu não quero trabalhar com esses valores, eu quero trabalhar com um Ca25, quero trabalhar com um gama S diferente. Aí eu venho para essa fórmulazinha aqui, tá? E vou calcular a minha taxa de mecânica de armadura mínima, tá? Que é dada por isso daqui, tá? Eu calculo a área de aço mínima aqui, jogo aqui, entro com FYD, área de concreto, tal, encontro aqui uma taxa de armadura mínima. Beleza? Beleza. Segunda-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui falando de concreto. Que maravilha. Todo mundo de ressaca, mas para falar de concreto vale a pena, né? Muita gente aí com dor de cabeça. Mas vamos seguir em frente. Para quem já passou, né? Tem gente que acha que chegou agora e tá aí. Enfim. Vamos lá, pessoal. O que mais? Bom, armadura máxima. Veja só. Em relação
a armadura longitudinal máxima em uma seção, a norma estabelece que a soma das armaduras de tração e compressão não pode ter maior valor do que 4%. Pessoal, 4% é muita armadura. Tá? Isso é somando a área comprimida e a área tracionada. Tá? Isso aqui é a área tracionada, isso aqui é a área comprimida, ou seja, na parte de baixo da viga, na parte de cima da viga. Tá? 4% é muita armadura. Muita armadura. Tá? Outra coisa, e aí vocês já viram isso também lá em Laje, ó, que eu coloquei, ó, 14.6.4.3, limites para a redistribuição de momentos e condições de utilidade. Capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra, está no limite útil. Quanto menor a relação x sobre d, x é a posição da linha neutra, tanto maior será essa capacidade de rotação. Então, para proporcionar um adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra deve obedecer os seguintes limites. Por isso, pessoal, que a gente trabalha com esse limite. Lembra daquele eta, aquela letrinha bem diferentezinha que a gente usa em laje? Pessoal, vamos trabalhar com 0,45. Por que 0,45? Porque eu tenho um FCK menor do que 50 MPa. Tá certo? Antigamente, nós trabalhávamos com o limite dos domínios 3 e 4. Quanto que é o limite dos domínios 3 e 4? 0,628 para o ACA50. Lembram disso? Tem que lembrar, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com o limite de 0,45, que é o da norma para garantir ductilidade. Ou seja, quanto menor for essa relação, maior a capacidade que essa seção vai ter de rotacionar e de deformar, tá? Vamos supor assim. E aí, é interessante que a gente diminua esse valor aí de x sobre d. Beleza? Beleza. Posso ir em frente, né? Bom, e aí já entrando no detalhamento propriamente dito, tá? Nós chegamos aqui na armadura de pele. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar em armadura de pele? Não. Então, essa armadura, pessoal, ela é para minimizar problemas de fissuração, de retração, de variação de temperatura, tá? Serve também para diminuir a abertura de fissura, de flexão na alma de vigas. Então, veja só, essa armadura de pele, pessoal, ela é colocada na face das vigas, na face ou nas faces. Nós vamos mostrar um desenho que vai estar mais claro isso daqui, tá? Nas faces das vigas, tá? Então, essa armadura de pele é calculada assim, ó. Eu pego 0,10% da área da viga, tá? Se for uma viga retangular, é a área da viga total. Se for uma viga T, uma viga I, você vai considerar só a área da alma, tá? Então, a mínima armadura lateral deve ser de 0,10% da área do concreto, em cada face da alma da viga composta por barras de CA50 ou CA60, com espaçamento não maior que 20 centímetros e devidamente ancorada nos apoios, respeitando o que foi dito aqui nesse item aqui, não sendo necessário uma armadura superior a 5 centímetros ao quadrado por metro de face, por metro por face. Quando é que vocês vão utilizar essa armadura, pessoal? Se sua viga tiver uma altura maior do que 60 centímetros. Ah, eu estou trabalhando com uma viga de 60 centímetros. Não precisa, mas eu estou trabalhando com 61 centímetros, então eu já tenho que colocar essa armadura de pele. Então, 60 menor ou igual a 60, não preciso colocar armadura de pele. Bom, e aí tem as questões de detalhamento, tá? Ou seja, a distância de uma barra para outra não ultrapasse os 20 centímetros, que já foi dito, também D sobre 3, que é a altura útil, tá? Só que existe uma nota desse item aqui que recomenda também que o espaçamento na zona tracionada da viga seja menor do que 15 fios. Então, veja, pessoal, veja que a norma é assim, não está tudo num lugarzinho não, tá? Você tem que sair pegando um item tal com outro item, combinar até nota de rodapé aí, você tem que levar em consideração.
Então, estão 3 informações aqui sobre o espaçamento da armadura de pedra. Tá? Então, tá aqui, ó. Imagine que aqui é a minha viga, aqui são as armaduras tracionadas, aqui as armaduras comprimidas, aqui são as minhas armaduras de pele, usadas para diminuir fissuração devido aos efeitos de retração, de temperatura, tá? Enfim. Então, se a minha viga for maior do que 60, coloco essa armadura aqui. E essa distância T aqui, entre uma barra e outra, tem que ser a menor desses 3 aqui. D sobre 3, 20 centímetros e 15 φ, certo? D sobre 3, 20 centímetros e 15 φ. Você vai pegar o menor desses 3 aqui. Tranquilo? Eu não estou entendendo nada, minha cabeça está lá em Lages ainda, eu tenho que fazer o detalhamento, o cara vem com... Pois é, não posso fazer nada, galera. Temos que continuar. Tá? Beleza. E aí vamos seguir. Detalhamento propriamente dito. Continuando o detalhamento. Eu preciso saber, pessoal, vamos voltar aqui, ó, a distância horizontal entre uma barra e outra. Se eu tiver várias camadas de armadura aqui, eu quero saber a distância entre uma face e outra. Então, nós vamos para cá, ó. Item 18.3.2.2. Espaçamento livre entre as faces das barras medido horizontalmente e verticalmente no plano da seção transversal deve ser em cada direção maior entre os 3 valores seguintes. Uma distância livre horizontal entre uma barra e outra tem que ser o maior desses 3 valores aqui. 20 milímetros, o diâmetro da barra ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. Eu estou trabalhando com a brita 1, com a brita 2. Qual que é o diâmetro máximo? Vamos lá pesquisar, tem uma tabelinha para isso. Tá? E a distância livre vertical, pessoal? 20 milímetros, diâmetro da barra e 0,5 do diâmetro máximo do agregado. Por que que isso aqui? Por que que eu tenho que estabelecer essas distanciazinhas, pessoal? Por quê? Porque eu falei lá no início, para que haja concreto entre uma barra e outra. Antigamente, se você pegar a NB1, que é a norma lá de 1980, 78, sei lá quando, era uma barra colada na outra. Tá? Não tinha esses espaçamentos aqui. Como é que passa concreto? Como é que passa o vibrador? O vibrador tem que passar. Então é isso aqui, pessoal. Ó, isso aqui. Altura horizontal, altura vertical. Beleza? E aí, ó, a gente chega na figurinha. Tá vendo? H, a distância livre de face a face entre uma barra e outra. H é o menor, é o maior desses 3 valores. O AV é o maior desses 3 valores aqui. Tranquilo? Existem umas barras que tem umas moças, que são umas ranhuras a mais aí na sua face para melhorar a aderência, tá? Então, se você trabalhar com barras com moças, você vai ter que acrescentar no diâmetro aqui 0,04 φ. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Dúvidas até aí? Parece ok. Vida que segue. Pois é bom vocês lembrarem. Eu sei que é difícil falar isso, mas sempre que possível dá uma olhadinha, lembrar. Por isso que é importante também vocês fazerem o fichamento para não esquecer. Muita informação e essa parte do projeto tem mais coisas para fazer, para verificar e tal. Então vai ficar mais... Enfim. Uma opção também, pessoal, é trabalhar com feixe de barras. Eu posso juntar várias barras e trabalhar com feixe. Aí, nesse caso, o meu diâmetro nominal, até já falei isso nas aulas anteriores, acho que em aula de concreto, estrutural, alguma coisa assim, ou de aço, né? Então, você pega o diâmetro de cada barra e multiplica aqui pela quantidade de barras para me dar o diâmetro nominal, vamos dizer assim, do feixe, tá?
Tem que obedecer também a questão do diâmetro máximo de agregado, por isso que tem que saber, ó, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, e pegar os máximos valores aqui do diâmetro do agregado. Tá bom? Beleza. Seguimos em frente. Cobrimento, também já comentei com vocês sobre isso nas aulas passadas. Tá? Pessoal, o cobrimento é uma das coisas também muito importantes nas suas estruturas. Tá? Se eu estivesse dando aula para vocês aqui agora de patologia, eu ia comentar um bocado de coisa sobre cobrimento. Tá? Cobrimento é uma barreira física que impede aí a penetração dos agentes externos, como umidade, como carbonatação, tá? Evita aí, se você tem uma barreira física aí para a umidade, você está evitando também de ter problemas de corrosão de armadura, tá? Você sabe, a corrosão, ela faz com que ela diminui a parte resistente do aço e por fora fica, porque é uma pilha, né? Uma parte da armadura perde em elétrons, a outra ganha elétrons, e assim por diante. Então vai havendo um depósito de material oxidado na parte externa da armadura, o aço começa a aumentar, assim, externamente, mas internamente ele vai perdendo seção resistente, sabe? E aí desplaca o concreto, tá? A corrosão, ela faz com que o aço quebre a partícula, a película passivadora, que é o que mantém com que o concreto armado se torne alcalino. Mas isso é conversa para boi dormir, como a gente fala, né? Isso aí é para a disciplina de patologia, que tiver em Mossoró um dia e eu estiver dando, vocês vão me ouvir falar sobre isso. Que mais? Então, o cobrimento é importantíssimo, né? E tem também a finalidade de proteger tanto da corrosão como a ação do fogo, tá? Então, respeite aquela distânciazinha do cobrimento, tá? Muita gente não dá valor a isso. Vou fazer minha estrutura na beira da praia. Vou economizar, vou fazer um concretozinho aí com meio centímetro de cobrimento. Não está respeitando nem o mínimo da norma, tá? Então fica ligado nisso daí. Muitas vezes, pessoal, só em você diminuir o cobrimento, às vezes você quer atender a arquitetura e quer colocar seu pilar, por exemplo, dentro da alvenaria. E aí o pilar fica para fora, porque, por exemplo, se for fazer uma estrutura na praia, eu não estou lembrado, mas eu acho que é 4,5, 4, tem que ver lá a tabelinha, mas é um valor bem mais alto de cobrimento, tá? E aí veja a diferença, né? Você está com um cobrimento de 4,5 centímetros, mais ou menos, isso aumenta a seção do seu pilar bastante. Então, isso não passa, eu não consigo colocar dentro da minha alvenaria. Então, o que eu faço? Eu reduzo o meu cobrimento e cabe dentro da alvenaria, entendeu? Mas aí, deixa seu pilar exposto, vamos dizer assim, é uma agressividade ambiental mais forte. Bom, então aquele cobrimento nominal, que é o que está na tabela, é um cobrimento mínimo mais uma tolerância, tá? Essa tolerância é de 10 milímetros no geral, mas eu posso reduzir para 5 milímetros se eu tiver uma fiscalização rígida ali da execução, coisa que na prática é raro acontecer, né? É difícil você ter uma fiscalização boa, vou conferir ali cada pilar, cada viga, o meu cobrimento para não ter problema. Então, você projetista, eu não ia por aí, eu atenderia o mínimo da norma, tá? Ou até mais. Fala, cara. Quer falar, Eduardo? Gleison, Eduardo. Não, era sobre, tipo, utilizando a rapadura, não já dá para pegar esses 5 milímetros, não? 5 milímetros é mais do que isso, né? O cobrimento nominal. Sei, para usar o acréscimo. Você tem que fazer a cocada da largura do cobrimento que está na tabela, porque o cobrimento que está na tabela já inclui esses valores. Não? Hein? Utilizando ela não já é suficiente, não? Para contornar minha falta de presença? Aí é muito relativo sua pergunta, viu? Esse aí tem vários fatores que influenciam, tá? Porque se o cara não amarrar direito a cocada, né? Entendeu? Se você vai...
Achava o que era quê? só soltar da caixa e apoiar em cima. Para laje, sim. Mas para pilar, por exemplo. Tá? Mas para pilar no outro, E mesmo em laje você tem que amarrar também. Tá? Hoje tem uns espaçadores bem legais, bem mais práticos do que a cocada, né? A cocada é uma coisa de obra mesmo, né? Tá? Então você tem que verificar isso com cuidado para não ter problema. Tá? Eu não trabalharia com isso aqui, não. Eu trabalharia com o da norma. Veja, vida de projetista, meu amigo, não é fácil. Beleza? beleza. Bom, então chegamos aqui na nossa tabelinha que vocês já conhecem, ó. Vamos pegar aqui uma classe de agressividade mais forte, ó, 4,5 para laje, ó. Aqui é respingo de maré, né? Aqui é maré. Vamos botar aqui, ó, 3,5 para laje, 4 centímetros para pilar. 4 centímetros para pilar. Então, veja, só de cobrimento já tem 8 centímetros de lado de pilar, né? Então, é difícil colocar ele dentro da alvenaria. O pilar vai ficar para fora, tá? Os 10 não Então, com acréscimo. como é? Os 10 com acréscimo. Não, esse valor aqui já está o acréscimo. Esse valor aqui já é o cobrimento nominal. Ele já está... Acrescentando. Como é? No meu projeto eu estava acrescentando. Você 10 a estava... mais. Pois é, não precisa. Porque aqui já está contemplado. Tá? Tá bom. Esse cobrimento aqui já está contemplado os 10 milímetros. Tá? Então, o que acontece? Veja como é alto. Ó. 3 e 4, 4 centímetros, 5 centímetros aqui se for respingo de maré, se você estiver submerso, né? Se eu não me engano. Então tem que ter cuidado com isso aí. Outra coisa que ninguém lembra, pessoal. Já considera o cobrimento adequado? Não. Quer dizer, ali, eu não estou lembrado direito da foto se tem um espaço, acho que não. Ali é para manter as armaduras separadas, entendeu? Ali é para manter exatamente a posição de cada armadura, para que ela não desloque ali durante a concretagem, entendeu? Mas o cobrimento para fora, se ele já tem um espaço. Tem a borda, aí pensei, se tiver a borda, já contempla, tá? Tem que ver isso daí. Eu não lembro da foto. Uma coisa interessantíssima aqui, pessoal, que todo mundo passa batido. Elementos estruturais em contatos com o solo. 3 centímetros ou 30 milímetros para essas agressividades, 4 e 5. Veja, sapata. Tá, então é isso daqui. Só que ele diz o seguinte. Veja as notas de rodapé aqui como são interessantes. Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água, esgoto, condutos de esgoto, tal, classe de agressividade 4. Então, veja, mais uma vez, se eu estivesse falando aqui de patologia, eu ia falar sobre ataque químico no concreto. Então, ataque químico, nós ia falar de, por exemplo, ataque por sulfatos, tá? Que é muito ruim para o concreto. Quem já foi na estação de tratamento de esgoto, aquelas bases de concreto, o cobrimento é lá em cima, porque é agressivo ao concreto, tá? Outra coisa aqui, ó, no trecho de pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal maior ou igual a 4,5. Então veja, pessoal, aquele toco de pilar, você sai com o toco de pilar que vem da sapata, aquele toco está enterrado, né? Então aquele pilar ali tem que ter um cobrimento de 4,5. Tá certo? Muita gente não presta atenção nisso daqui, pessoal. Muita gente não respeita. Tá? Então temos que ter cuidado com isso. Beleza? Bom, aí tem a questão dos feixes também, né? O cobrimento nominal ele tem que ser maior do que o diâmetro da barra. Então esse cobrimento que você está adotando
tá? Beleza, você tem que atender a norma e tem que atender isso aqui também. Porque se a tabelinha for menor do que o diâmetro da barra que você está trabalhando, tá? É uma estrutura violenta, né? Uma viga imensa. Estou trabalhando lá com uma armadura de, sei lá, 30 milímetros ou até mais, né? Vamos ver aqui. Não tô mais... Deixa eu voltar aqui na tabelinha de aço, ó. 32 milímetros, tá? Então, se você considerar aqui um cobrimento de 30 milímetros ou 3 centímetros, você tem que atender 32 milímetros aqui, cobrimento, tá? Então, é isso que tem que ficar ligado aí. Beleza? Então, aqui você tem atender isso daqui, você tem que, no caso de feixe, esse cobrimento tem que ser maior do que o diâmetro do feixe, então, pelaquela formulazinha. Outro detalhe também é que o diâmetro máximo do agregado tem que ser menor ou igual do que 1,2 o cobrimento nominal. Então, tudo isso aqui você tem que respeitar lá, na hora de fazer a escolha do seu cobrimento. Beleza? Pessoal, um detalhe importantíssimo aqui, tá? Um detalhe importantíssimo. Armadura concentrada. Pessoal, quando eu tenho a minha viga, e basicamente, quando você tem uma viga, você tem várias camadas de armadura, tá? Você não pode dizer assim, a reação... Lembram lá daquela aula de equilíbrio? Equilíbrio da seção, tá? Que eu tinha resultante no aço. A resultante é sempre no eixo geométrico do meu aço, tá? Mas se eu tiver várias camadas de armadura, o eixo geométrico vai estar no meio dessas camadas aí de armadura. Então, será que eu posso considerar que toda a reação dos aços estão concentradas no eixo médio ali da camada de armadura? Então, isso é uma coisa que a gente precisa verificar. Eu vou comentar isso nessa próxima figurinha aí, e vai ficar melhor para vocês. Então, a norma estabelece o seguinte: para que a armadura longitudinal possa ser calculada admitindo-se concentrada em seu centro de gravidade, estabelece que a distância A do centro até o ponto da seção da armadura mais afastada da linha neutra, medida normalmente a esta, deve ser menor do que 10% de H. Se essa condição não for atendida, deve-se considerar a deformação específica do aço de cada nível, tá? Deformação do aço de cada nível. Não entendi absolutamente nada, eu estou voando aqui. Então, vamos lá. Pessoal, está aqui a minha viga. Está aqui, eu tenho uma viga bem carregada, né? Eu tenho várias camadas de armadura. Então, se eu fizer o eixo geométrico desse conjunto aqui, vai estar aqui no meio, né? Porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 camadas de armadura, né? Então, o eixo vai estar aqui, ó. Então, o meu D, vou considerar o meu D aqui, ó. Então, vou considerar uma reação aqui, e aí vou fazer meu equilíbrio da seção, considerando a minha reação aqui. Vai depender que dessa distânciazinha aqui, ó. A distância do eixo das armaduras até a armadura, até a camada mais distante aqui, tá? Essa distância A aqui. Pode ser para baixo ou para cima, tá? Vocês vão pegar aí a distância maior que tiver aqui do eixo até a camada mais afastada. Esse Azinho. Se esse Azinho aqui for maior do que 0,10 da altura, se for maior do que 0,10 da altura, aí vocês vão ter que desmembrar isso daqui, ou seja, vocês vão calcular uma reação do aço para cada nível de armadura. Lembram disso? Lembram lá no equilíbrio da seção que para eu fazer, o que eu fazia? Força no aço é igual a força no concreto. Só que a força no aço aqui vai ser várias forças, né? Então, quando eu for fazer o equilíbrio dos momentos, lembra? Fazendo aqui, força vezes braço de alavanca, lembram? Lá tem que pegar aquela aulinha lá de equilíbrio, tá? Força vezes braço de alavanca. Então, vocês vão fazer, ó, a força na camada 1 vezes o braço de alavanca, mais a força 2 aqui vezes o braço de alavanca, mais a força 3 e assim por diante, tá? E vai fazer o somatório lá igualar ao momento atuante. Tá certo? E aí, estão voando?
Estou falando grego aqui. Se tiverem dúvida, me pergunta aí. Bom, a análise da fissuração em peças de concreto armado. Pessoal, nós precisamos verificar se a minha peça, a abertura da fissura que vai surgir da minha peça. Até isso nós precisamos verificar, pessoal, por conta da durabilidade, tá? Então, a fissuração excessiva de uma peça em concreto armado pode comprometer significativamente sua durabilidade, embora não seja a única causa ou condição necessária. Pode-se dizer que, quando ocorre, há um grande risco de existir uma degradação rápida do concreto superficial e da armadura. Mais uma vez, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque fissurou meu concreto, pessoal, aonde tem fissura, o meu concreto, naquele pontinho que fissurou, o meu concreto não resiste a absolutamente nada. Nada, tá? Então, nós precisamos controlar essa abertura de fissura para que ela não fique muito grande, porque abrindo muito, eu estou abrindo meu concreto para os agentes. Aí é a umidade, é corrosão, é todos os problemas aí, tá? Então, o projetista deve evitar que a peça sofra uma fissuração excessiva em razão da flexão, detalhando adequadamente a armadura em seção transversal, e, se for o caso, até aumentando a sua armadura. Então, nós precisamos verificar essa abertura de fissuras aí. Para que eu faça isso, pessoal, eu vou trabalhar aqui com essa tabelinha, tabela 13.4 da norma, em que eu vou considerar, por exemplo, concreto armado. Nosso caso aqui, vamos pegar concreto armado, classe de agressividade ambiental 2. Então, a minha abertura, que é esse Wzinho aqui, ó, tem que ser menor do que 0,3 milímetros, tá? Então, quando eu calcular a minha abertura de fissura, ela tem que ser menor do que 0,3 milímetros, ok? 0,3 milímetros. E para eu calcular essa carga que vai calcular essa abertura de fissura, eu vou trabalhar com uma combinação frequente. Vocês lembram da combinação frequente? Não, porque agora eu só quero saber de laje. Quero saber de combinação frequente. Tenho que fazer esse projeto para entregar. Pessoal, combinação frequente é isso aqui, ó. Somatório de forças permanentes mais 0,4 de forças acidentais. Então, aqui eu vou entrar com peso próprio, com revestimento, enfim, aqui com cargas acidentais. Beleza? Tranquilo? E aí? Então, vamos em frente. Bom, estão estabelecidos os critérios para a verificação dos valores limite da abertura de fissuras e tal, nessa item da norma. Então, ele comenta o seguinte aqui, ó. Para cada elemento ou grupo de elementos das armaduras passiva e ativa aderente, excluindo-se os cabos protendidos, tá? Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui. Que controlam a fissuração do elemento estrutural, deve ser considerado uma área crítica. Essa área crítica é uma área CR aí do concreto de envolvimento, constituída por um retângulo cujos lados não distem mais do que 7,5 de φ. Então vamos entender isso aqui, ó. Pessoal, imagine que aqui é a linha neutra e que eu tenho armaduras aqui nas extremidades. Então, a região mais propícia a fissurar é essa região em volta aqui da armadura, com um quadrado, né? Um quadrado aqui nessa região de um lado de 15 φ, vamos dizer assim, né? 7,5 com 7,5, 15 φ. Então, nós vamos verificar a tensão nessa barrinha aqui e se vai fissurar nessa região, ou seja, nessa região que a tensão é a zona mais propícia a fissurar, certo? E aí, pessoal, para eu fazer isso daqui, para eu calcular esse W, que é a abertura de fissura, veja que essa abertura de fissura é o menor valor dessas duas aqui.
Então, eu vou entrar com o diâmetro de armadura, eu vou entrar com a tensão da armadura, que nós vamos calcular ali na frente, o modo de elasticidade do aço. Veja que aqui eu já trabalho com FCTM. Lá atrás eu falei do FCT-CASUP, aqui eu já entro o FCTM, né? Então, veja que há diferenças aí de valores, por isso que eu tenho que entrar com valores corretinhos aqui, tá? Tá? Então, vou calcular esses dois valores e vou pegar o menor valor desses aqui. Bom, então essa taxa de armadura aqui, a taxa de armadura passiva ou ativa aderente em relação à área de região de envolvimento acrítica. Então, vou pegar a área de aço e vou dividir aqui pela área crítica, que é a área daquele retângulozinho, ok? Essa tensão SI é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada no estágio 2. E aqui são todos os elementos que vão entrar nas expressões. Viu? Bom, uma maneira mais fácil aí de calcular essa tensão é você utilizar também essa formulazinha aqui, ó. Ah, não quero calcular, dá muito trabalho calcular o estágio, a tensão lá no estágio 2 e tal. Então você pode simplificar e trabalhar com isso daqui, ó. Trabalhar com essa fórmula, que é a tensão de escoamento de cálculo dividido por 1,4 vezes essa relação aqui de carga, né? Então, veja que eu estou trabalhando aqui com a combinação frequente, porque eu estou pegando cargas permanentes mais 0,4 de Q, e aqui eu estou somando todos os carregamentos, tá? Então, vai me dar essas expressãozinhas aqui. Ah, mas se eu estou trabalhando com uma viga menor do que 1,2, pode-se considerar a condição de abertura de fissura em toda a pele tracionada, se a abertura de fissuras calculada na região das bordas mais tracionadas for verificada e existir uma armadura lateral que atenda a essa norma aqui, a essa tabelinha. Deixa eu subir aqui. Ah, não quero fazer conta nenhuma. Eu posso vir aqui, calcular só a tensão e verificar. Ah, se eu estou trabalhando aqui com uma tensão, com uma armadura de 10 milímetros, então a tensão máxima aqui é de 360. Se eu estou trabalhando aqui com uma armadura de 8 milímetros, então a tensão máxima lá de 400 milímetros, tá? Mas é interessante que vocês façam essas continhas para que vocês tenham sensibilidade. Tranquilo, pessoal, até aí? Muita coisa, né? Muita coisa. Vida de projetista não é fácil. Beleza, então vamos para cá. Furos que atravessam vigas na direção da largura e de sua largura, tá? Isso aqui até postei lá no Instagram, fiz uma postagemzinha sobre isso, porque, pessoal, isso aqui chega até a ser engraçado. A galera faz cada absurdo, tá? Eles furam a viga de todo jeito, tá? Passam tubo de queda de 100 milímetros, furando a viga na sua altura e tal. Posso furar? Pode furar, desde que atendam às prescrições da norma e desde que seja calculado para isso, tá? Porque se você passa um tubo de 100 ali na altura ou na sua largura, tá? Você tá com... Tem gente que passa até no comprimento, ao longo do comprimento da viga, né? É uma burrice absurda, né? Mas enfim, tem gente que passa. Então, tem que calcular isso daí, porque é uma seção de concreto que não está sendo contemplada. Tá? Com uma seção que não tem concreto ali, que eu estou passando um cano, como é que não tem... Né? Então, tem que verificar isso daí. Então, falando um pouquinho aqui de furos que atravessam vigas na direção da largura, né? Em qualquer caso, a distância mínima e 2 vezes o comprimento previsto para essa face,
Então, 5 centímetros ou 2 vezes o cobrimento tem que pegar a maior desses dois aí. Tem que obedecer o mínimo esses dois. A seção remanescente nessa região tendo sido descontada da área ocupada pelo furo. Então, é isso que eu tenho que pegar. Se naquele ponto ali, a minha viga tem 50 centímetros de altura. O meu tubo tem 10 centímetros. Então, eu vou considerar naquela seção que a minha viga tem 40 centímetros. Se eu tinha 50 centímetros de altura, tirei 10 do cano, então tem que tirar 10 ali para dizer que, olha, não tem que resistir aquele momento. Tá? Todos me ouvem aqui? Ou só você? Todos me ouvem? Tem algum problema aí de áudio? Beleza. Então tem que ter cuidado. Ó. Devem ser respeitadas simultaneamente para a dispensa da verificação em seguintes condições. Furos nas zonas de tração e uma distância da face do apoio no mínimo 2H, onde H é a altura da viga. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros e H sobre 3. Distância entre faces de furos, 2H. Enfim, tem várias recomendações aqui, pessoal. Então, se for furar a viga na sua largura, obedece aqui. Furos que atravessem na sua altura, pessoal, como é o caso do tubo de queda, que vai descendo, fura a viga. As aberturas de vigas contidas em seu plano principal, como furos que passam, furos para passagem de tubulação vertical das edificações, não pode ter diâmetro superior a 1,3, a 1/3 da largura dessas vigas. A distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 centímetros ou 2 vezes o cobrimento. Tá? E aí tem várias recomendações aqui. No caso de ser necessário um conjunto de furos, estes devem ser alinhados e a distância entre suas faces deve ser no mínimo 5 centímetros. Tem várias coisas aqui, tá? Então, fiquem atentos a isso. E aqui, essa figurinha é famosa, a figurinha 2.15 da norma, né? Se você quer passar aqui nesse sentido, a tubulação, então, essa distância aqui, ó, é o maior que 5 centímetros e 2 vezes o seu cobrimento, tá? Lembrando que o diâmetro máximo aqui do furo tem que ser menor do que B sobre 3. Beleza, pessoal? Tranquilo?